todos, boa tarde e sejam bem-vindos a esta pequenina palestra. Ela é pequenina assim como eu estou maior porque trago saltos, mas ela é pequenina como eu. Mas possamos nós daqui tirar algum aprendizado. Ela tem o título de disciplina e nós ainda não entendemos certamente muito bem o que é a disciplina, o que é que ela abrange. Então, com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos Espíritos, trago-vos então este pequenino tema. E começo com uma pergunta, que não é para responder. Será que já somos criaturas inteiramente disciplinadas? Não, ainda não somos, porque a aplicação da disciplina em nossa existência é muito vasta. Falar, pensar, agir, comer requer disciplina. No trabalho, no lar, no trânsito, na educação e muito mais teríamos a enumerar. Ela é fundamental para que saibamos saber ser e saibamos estar. Ela, a disciplina, é difícil. Não é impossível, mas é difícil de pôr em prática, porque somos escravos de hábitos e fracos no esforço e na vontade. Claro que a disciplina se aplica a tudo o que fazemos, e se ela não existir minimamente em nós, fazemos tudo sem pensar, sem ordem, sem responsabilidade, sem método, ou seja, de qualquer maneira. E às vezes até fazemos coisas de qualquer maneira, não é? Emmanuel diz-nos que toda a obra se alicerça na disciplina. E não é possível ao espírito grandes realizações se a disciplina não fizer parte da sua estrutura. E recordamos, uma vez que falamos de disciplina, recordamos a recomendação que Emmanuel fez a Chico quando do início da grande obra psicográfica. Emmanuel pergunta-lhe se ele estaria disposto a dedicar-se à tarefa mediúnica que lhe estava a ser atribuída. Para começar, seriam 30 livros. Chico ficou aflito. Imaginem só como é que nós não ficaríamos também. Temia não estar à altura. O Chico temia não estar à altura. Aquela é a alma amorosa. Além do receio de ser abandonado pelos espíritos. Emmanuel garantiu-lhe que isso não aconteceria se ele se dedicasse ao trabalho, propondo-lhe, no entanto, 3 pontos cruciais. O primeiro, disciplina, o segundo, disciplina e o terceiro, disciplina. O trabalho que Chico Xavier nos deixou, trabalho extraordinário, foi realmente obra da sua mediunidade, mas sobretudo da sua grande disciplina. Indo ao dicionário, disciplina é obediência ao conjunto de regras e normas que regem as coletividades, bem como as responsabilidades específicas de cada pessoa. Do ponto de vista social, a disciplina ainda representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa que cumpre as ordens existentes na sociedade. Certas palavras e expressões, às vezes, têm o seu sentido deturpado ou reduzido. Assim ocorre com a disciplina, frequentemente entendida como submissão a um agente externo. O termo remeteria à ação que sujeita à vontade do outro, por exemplo, o pai que disciplina seu filho ou o comandante que conduz suas tropas sob um regime disciplinar severo. É evidente que a disciplina não se remete a estes 2 casos, o caso da submissão
ao comandante, ou ao pai, ou ao patrão, ou quem quer que seja. Não é esta disciplina, ou também é a disciplina, mas ela é muito mais abrangente. Embora a disciplina, sob o aspecto exterior, seja necessária, ela a tal não se circunscreve. Na realidade, é sob o prisma interno que a disciplina revela seu mais rico potencial. Trata-se de uma virtude que viabiliza a aquisição de todas as outras virtudes. Sem disciplina não há avanço, não há transformação moral e intelectual. A criatura indisciplinada permanece como sempre foi. Seus vícios e debilidades não encontram firme oposição e os mesmos erros são incessantemente repetidos. A disciplina atua no plano da vontade. Ela estabelece regras e define como deve ser o comportamento futuro. Portanto, no fundo, tudo é da nossa vontade. A vontade é que nos impulsiona a tudo. O homem disciplinado diz a si mesmo o que deve fazer e mantém-se firme no propósito. Mesmo contra seus interesses e tendências naturais, segue o programa de melhoramento que impôs a si próprio como meta. E será que a disciplina pode ser ensinada? Sim, ela pode ser ensinada. Quem é mais disciplinado pode ensinar quem é mais indisciplinado. Mas é preciso que ele queira. É preciso que a pessoa queira ouvir, queira aprender. A pessoa, nós, todas as criaturas. Só que às vezes o orgulho não nos deixa aceitar o ensinamento do outro. Às vezes o orgulho não nos deixa aceitar aquilo que para nós seria um bem, porque nós já sabemos distinguir o que é bem e o que não é bem. Nós já sabemos distinguir. A disciplina consiste em uma força interior que permite a alteração de velhos hábitos. Não se trata apenas de decidir ser melhor, mas de colocar em prática o que decidiu para si, para nós. Todos os espíritos atualmente vinculados à Terra já passaram por incontáveis reencarnações e nós sabemos disso. Ainda há pouco no Evangelho se falava sobre as causas atuais das aflições e viemos também ouvir que o Pai que nos dá possibilidade de reencarnarmos para nosso aprendizado. Por isso, aqui diz que todos nós passamos por incontáveis reencarnações, neste amor profundo que o nosso Pai nos dá, que nos permite, de reencarnação em reencarnação, irmos aprendendo, irmos evoluindo. No longo processo de aprendizado, cometemos muitos equívocos e desenvolvemos maus hábitos. Certas tendências do pretérito, portanto do passado, do nosso passado, ainda hoje se fazem presentes no homem, ou seja, nas criaturas. Nos primórdios da evolução, o espírito era despido de reflexões, tanto morais como intelectuais. As preocupações do ser resumiam-se à preservação da vida e à perpetuação da espécie. O tempo não gasto com a satisfação dessas necessidades era dedicado ao ócio, portanto não faziam mais nada. Assim, o gosto pelo descanso exagerado lembra as fases primitivas da existência imortal. Então, quem for preguiçoso, que tenha a força capaz de ir mudando, porque isso já lhe vem do passado. E quem diz a preguiça, outros defeitos que todos nós ainda temos. Tudo isso vem do passado e nós devemos ter a noção que o que temos hoje, o que somos hoje, é o reflexo do passado. E esse reflexo
do passado, daquilo que hoje temos, esse é que nós devemos ter a preocupação de querer saber e de querer mudar. Não é queremos saber quem fomos, isso não importa. Importa sim o que somos e porque o fomos e se queremos continuar a ser. É essa a grande reflexão que temos, senão nós não conseguimos avançar. Então, o mesmo ocorre com a preocupação desmedida com a alimentação e sexo. Não há nada de errado com a satisfação das necessidades elementares da vida, em um contexto de dignidade. O vício reside no excesso e na fixação do pensamento, em atividades que são meramente instrumentais. A destinação do espírito humano é excelsa. Compete-lhe vencer a si mesmo, libertar-se de hábitos e preparar-se para experiências transcendentais do intelecto e do sentimento. Sem uma vontade firme e aplicada na correção do próprio comportamento, ninguém avança. Vencer sem disciplina é antinatural. No universo tudo é disciplina, na natureza tudo é disciplina. Como seres dotados de livre-arbítrio, podemos viver por muito tempo violando as regras. Deus permite-nos isso. A estrada da disciplina é uma reta. Podemos fazer curvas ou desvios. Podemos inventar atalhos. Mas andar fora da estrada reta tem um preço. Esse preço é a dor. Sempre que nos desviamos do caminho das leis de Deus, que disciplinam a nossa vida, somos surpreendidos pela dor. Disciplina é impositivo de levantamento moral que fomenta o progresso. É preciso fazer esforços, lutar, persistir. Deus ampara a todos na caminhada. Os passos, a busca, é por nossa conta. Ninguém faz e ninguém dá os passos por nós. Poderemos ser ajudados, sim, poderemos ser ajudados. Mas nós precisamos de dar os nossos passos. Pertencem-nos, fazem parte da nossa evolução. Jesus nos ensinou: batei e a porta se vos abrirá. Mas são necessários os nossos passos para bater a essa porta. Buscai e achareis. Outra recomendação de Jesus, na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é ação, é trabalho, é esforço. É preciso ativar a nossa vontade. É preciso ânimo. Por vezes a escalada é árdua, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançarmos o fruto desejado. Certo dia um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido por desconhecer a distância que ia percorrer. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente notou que havia frutos maduros em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando, mas foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira da estrada e ali ficou lamentando a sua sorte. Não demorou muito e avistou outra viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando dele se aproximou, notou que ele estava comendo frutos suculentos e perguntou-lhe: amigo,
Belos frutos você encontrou. É, respondeu o viajante. Eu os encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos saborosos. Mas você tem a pele machucada. Ah, isto não é nada. Foi apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir à árvore para colher os frutos. É uma pequenina história, mas ela ficará para a nossa reflexão, porque nada conseguimos sem fazer esforço. Nada se consegue sem esforço. E, como vos disse, era uma palestra pequenina, tal como eu sou. Mas creio que ela é pequenina, mas que nos traz grandes lições de podermos pensar realmente na disciplina. A disciplina faz parte da nossa evolução e do nosso aprendizado. E por isso devemos meditar nos nossos hábitos, nos nossos costumes, a fim de podermos fazer em cada dia uma melhoria em nós. O Pai não nos exige nada. O Pai nos convida. Por isso o Pai nos enviou Jesus, que nos veio ensinar o caminho que devíamos tomar para seguirmos em frente no caminho do nosso Pai. Também nada exigiu, unicamente nos convidou. E que nós possamos aceitar o convite que Ele hoje ainda continua fazendo. Ao estarmos aqui nesta casa, ouvindo a doutrina dos Espíritos, ouvindo a doutrina que Jesus nos enviou através dos Espíritos amorosos que ainda hoje estão ao seu serviço, trazendo-nos o conhecimento. Como assim tivemos o Chico, essa grande alma, com que o conhecimento espiritual nos trouxe tão grande, e outros mais que estiveram e que continuam estando na Terra. Que nós pudéssemos realmente ouvir e reter o muito, porque nós já ouvimos muito. Nós já ouvimos muito, mas nós não retemos muito pouco. Mas o pouco que retemos, nós devíamos conseguir, e estou a incluir todos, inclusivamente eu, principalmente eu. Devíamos meditar, porque um pequenino passo já é uma conquista. Então, eu termino este pequenino trabalho com uma frase do nosso querido Chico. Quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta da alma. Sem disciplina, o espírito não avança. E é verdade, sem disciplina nós não avançaremos. Então que esta pequena palestra nos possa fazer refletir na criatura que ainda somos, com os resquícios ainda do passado, e que possamos transformar em cada dia, com a ajuda dos Espíritos amorosos que Jesus manda, que Jesus envia para nos ajudar, darmos um passinho em cada dia que o Pai nos permite vivermos aqui na Terra. Muitos de nós já vivemos muito, certamente teremos pouco para viver. Viver na Terra, porque nós, o Espírito, é imortal. Então que possamos, pouco a pouco, ir assimilando o que amorosamente, porque isto não é meu, é de alguém com mais sabedoria do que eu, é dos Espíritos que vêm trazer-nos o conhecimento e de uma forma singela, porque os Espíritos não são complicados. E nós sabemos que Jesus, tudo o que Jesus nos disse é compreensível. Claro que na época que falou, teria que falar de acordo com os costumes, mas Ele nos prometeu que enviaria o Consolador, que nos viria explicar aquilo que na época não era possível compreender. E aí está a doutrina dos Espíritos, que não há nada que ela não nos ensine, não nos explique.
Nada, a não ser que nós não queiramos estudar, não queiramos aprender. Então, que a paz de Jesus fique conosco e nos fortaleça no nosso caminho, no nosso aprendizado.